Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, graças a Deus, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia a menos para a volta de Jesus. E hoje, meus irmãos, gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês que estão nos assistindo. Os irmãos já ouviram falar de alguma guerra que não foi vencida com espadas, mas sim com louvores? Pois é, meus irmãos. Os irmãos acreditam que tem uma história na Bíblia onde os cantores foram colocados à frente do exército e após eles começarem a louvar, Deus fez as suas maravilhas e então eles venceram a guerra? Com tudo isso, meus irmãos, sabe o que nós pensamos? Pensamos que o louvor é algo muito importante para o nosso Deus. Deus ele fica muito contente. Mas vamos comentar um pouco sobre essa história. Ela se passa em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, que vem dizendo assim, olha: E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Então aqui provando, meus irmãos, que após eles começarem a louvar, Deus então já livrou eles da batalha. Por quê? Porque a batalha aqui, meus irmãos, era de Deus. Deus disse, alguns versículos mais para trás, que a vitória já seria deles. E eles precisariam então confiar em Deus. Mas olha, a história é assim. Ela se passa no Israel, e aqui o homem que estava reinando naquela época era Josafá. E ele recebeu uma notícia aterrorizante. 3 nações que eram inimigas ali do povo de Israel vinham para lutar contra eles. Estes eram os Moabitas, os Amonitas e o outro é os Meunitas. Eles estavam indo ali atacar Jerusalém. E então, meus irmãos, passou um determinado tempo e esse rei, Josafá, disse assim: olha, vamos então fazer um jejum. Vamos então confiar em Deus e pedir para Ele que Ele esteja conosco nessa luta, para que a gente possa vencer. Porque ali o povo de Israel, sempre que eles iam para a guerra, quando eles tinham o favor de Deus, eles venciam. Quando eles não confiavam em Deus, na maior parte das vezes, mesmo seu exército sendo poderoso e grande, eles perdiam. E olha o que a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 20, do 14 ao 15. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, e pulando um pouco mais, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém, meus irmãos? E a gente conhece a história um pouco mais para frente. Diz que ele colocou os cantores à frente do exército. E então, Deus colocou então armadilhas e emboscadas. E quando eles foram chegando perto ali dos inimigos deles, sabe o que eles viram, meus irmãos? Viram somente corpos e os despojos. E aí ali, depois, eles chamaram aquele vale de Vale de Bênção. Por quê? Porque eles apenas chegaram, pegaram os despojos e voltaram para casa. E diz ainda que eles ficaram um bom tempo pegando ali todas as recompensas. Para nós vermos, irmãos, que quando nós confiamos em Deus, quando nós pedimos que Deus vença as nossas lutas e nos capacite para fazermos a nossa parte, tudo aquilo que nós podemos fazer, é uma maravilha. É algo muito desejável para todos nós que somos cristãos. Aqui, meus irmãos, essa história ela é incrível. A gente hoje nem consegue captar toda a sensação que eles sentiram ali naquela época. Imagina, meus irmãos, por quantas gerações essa história não foi contada. Quantas vezes eles estavam desanimados e as pessoas ali de Israel falaram: olha, mas você não viu aquilo que aconteceu? E imagina as nações circunvizinhas. Imagina os inimigos do povo de Israel, meus irmãos, quando eles escutavam essas histórias, eles pensavam: gente, como é que a gente vai lutar? Eles têm um Deus vivo no céu. Eles nem precisam levantar a espada, eles começam a cantar, a louvar o Deus deles, e então eles vencem a guerra. Como que a gente pode lutar contra eles?
Pois é, meus irmãos. E hoje nos falta tanta confiança em Deus. Hoje a gente tem problemas tão pequenos comparado a uma guerra contra 3 nações, 3 inimigos grandes e poderosos, e a gente não confia em Deus, a gente não ora e não pede ajuda dele. E mesmo assim, quando dá certo, a gente não agradece a Deus lá na igreja ou em qualquer lugar que a gente possa agradecer. Às vezes a gente nem se ajoelha e fala: Senhor, obrigado. Obrigado por o Senhor ter me dado essa vitória. Obrigado pelo Senhor ter me ajudado a ter paciência e passado por essa provação. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre tudo isso e que nós possamos entender que o nosso Deus, ele gosta de louvor. O nosso Deus, ele gosta quando nós agradecemos a ele. Amém? Esse era o meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. Se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.